nos diz a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Vamos saber como Jesus chegou. Jesus passava ao lado do lago de Genezaré e viu estar 2 barcos à praia do lago. E pescadores, havendo descido, estavam ao lado das redes. Então Jesus estava, aleluia, Jesus estava passando ao lado do lago. Viu 2 barcos, porém ele escolheu um. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava sendo apertado pela multidão. O que a Bíblia nos ensina? Que quando Jesus passa, a multidão. Quando a palavra do Senhor é ministrada, a multidão. E mais para frente vamos ver que ele nos ensina. Hoje podemos falar que o Espírito Santo está em nosso meio, porque ele está nos ensinando na palavra. Ali no momento Jesus passava pelo lago e viu 2 barcos. Ele poderia escolher qualquer um dos 2. Ele escolheu o de Simão, porque ele já conhece cada um de nós. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Eu sempre menciono Jeremias 1,5, que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desde que você estava como só um embrião, ele já sabia o que aconteceria. Aleluia. Você já era dele, você já era escolhido do Senhor. Aqui Jesus mais uma vez nos mostra que ele já nos conhece, que ele sabe, ele nos chama. Aleluia. Glória a Deus. Ali estava 2 barcos, um era de Simão. Aí Jesus pede a Simão, afasta-se da multidão. Muitas vezes, irmãos, aqui eu aprendo que ele nos afasta da multidão para nós termos um particular com ele. Aleluia. Ele nos leva para um outro lugar para nós termos intimidade em oração, em palavra. Aqui ele fala para Simão, afasta-se. Afasta-te da multidão. Aleluia. Oh Deus poderoso. Aí ele começou a explicar, ensinar a multidão, porque Jesus Cristo era um sábio, é o nosso mestre. Ele tem palavras de sabedoria, palavras da vida, porque ele é o próprio Deus. Aleluia. Deus poderoso. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Aqui ele faz uma ordem. Vai ao mar e lança-te a rede. Simão não conhecia a Jesus Cristo. Talvez Simão tinha ouvido falar do Cristo, mas ele não conhecia. E mesmo assim, no versículo seguinte, respondeu, mestre. Ele já chamava por mestre, porque Deus é o nosso mestre. Jesus Cristo é o nosso mestre. Aleluia. Indagando falou, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. Aleluia. Muitas vezes, a maioria, ou se não todas as vezes, Deus nos chama, nos ordena para fazer algo, e nós só temos que obedecer. Aleluia. Nós não sabemos porque Simão, da mesma forma, ele não sabia por que ele tinha mandado, ele só obedeceu. Também menciono várias vezes que é melhor obedecer do que sacrificar, lá em 1 Samuel 17, se eu não me engano. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Simão obedeceu. Imagine, aqui ele estava, vamos relembrar, ele estava passando pelo lado do lago, viu 2 barcos, chamou um. Escolheu de Simão Pedro, porque ele já sabia. Simão ouviu a voz e afastou. Só que ali na frente ele diz, pescamos a noite inteira. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já pesquei, eu sei que é uma vida trabalhosa. A pescaria, o mar, o vento, adversidades, o relento, isso daí nos fadiga, nos cansa.
Já pesquei de madrugada, já pesquei à noite, hoje eu trabalho de madrugada. Isso cansa, fadiga, nos deixa exaustos, mas mesmo assim o que Simão Pedro estava fazendo? Ouvindo a palavra do mestre. Às vezes nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que nos sacrificar para ouvir a palavra do Senhor. Simão fez isso. Simão Pedro ouviu a voz do mestre, ele estava cansado, exausto, às vezes por poucas coisas. Eu estou cansado, não vou para a igreja, eu não vou fazer a obra. Irmãos, Deus que te sustenta, é o Deus que te sustenta, Ele que te mantém de pé. Aqui a palavra dele diz, Simão estava cansado, a noite inteira ele tinha pescado, ele poderia ir embora, mas não, Jesus Cristo estava no barco. Jesus Cristo o escolheu. Ele ouviu o chamado. Deus está te chamando. Aleluia. Ele te chama, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo estressado, com dificuldades do dia a dia. Nossas vidas têm aflições. Ele mesmo disse, nessa vida tereis aflições. Mas Ele nos chama para fazer a obra. Aleluia. Aqui ele chamou Simão Pedro, ele estava muito cansado, porque pescou a noite inteira. Mesmo assim ele ouviu. Uma segunda vez ele fala, vai e pesca, lança a rede ao mar. Nós não sabemos por que Deus nos chama. Nós não temos que saber por que Deus nos chama, nós só temos que obedecer. Porque nós não sabemos os propósitos de Deus. Nós só temos que ouvir a voz dele e obedecer. Simão Pedro não sabia o que aconteceria, mas ouviu a voz do mestre. Ele fala, mestre, havendo nós pescado, não pegamos peixe algum à noite, porque Jesus não estava no barco. Muitas vezes nós trabalhamos em vão, porque Jesus não está na casa. Hoje eu venho falar, Jesus está em nosso meio, Ele está em nossa casa, por isso que nós vamos ter a pesca maravilhosa. Aleluia. Por mais cansado, é no momento de exaustão, é no momento que nós pensamos que nada mais vai dar certo, é o momento onde não tem saída que Jesus aparece. Aqui Simão Pedro não tinha mais, ele ia embora descansar, ele não conseguiu pescar nada. Porém, ele ouviu a voz do mestre, ele ouviu o sermão, as palavras de Jesus, e logo após isso revigorou. A palavra de Deus nos revigora, nos fortalece, acrescenta a nossa fé. Aleluia. Nesse momento Simão Pedro vai e lança, mesmo cansado, exausto. Muitas vezes, irmãos, eu falo porque já tive várias vezes assim. O que nos mantém, o que nos revigora, o que nos dá força é a palavra do Senhor. E hoje Deus está falando para você que está fraco, abatido, oprimido. Aleluia! Hoje você que está abatido, oprimido, Deus te chama para mais uma vez lançar as redes. É para você lançar as redes. Você pode não imaginar o que vai vir, mas Deus já sabe. Deus está no barco. Você pode estar cansado, exausto. Deus está no barco. Jesus Cristo está no barco. Aleluia! Deus poderoso. Aí no versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Meus irmãos, vamos relembrar. Jesus passa, escolhe o barco. Ele escolhe o teu barco hoje. Mas Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está exausto. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe qual é o seu limite. Você chegou no seu limite. Mas Jesus hoje está no barco. Ele manda, lança a rede, por mais cansado, quebrado você esteja. Você não sabe o que Deus tem para você. Eu não sei o que Jesus tem para você. Ele sabe e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia!
Aqui diz que rompia-se as redes. Muitos podem olhar para você, você abatido, com os problemas, esse não tem mais jeito, às vezes familiares nossos, como eu já estive no mundo. Muitas vezes pode dizer, não tem mais jeito, tem jeito sim. No momento certo, ele vai agir, como ele agiu na vida de Pedro. Aleluia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Irmãos, imagina a noite inteira sem pescar, sem pegar nenhum peixe. Quando Jesus entra no negócio, meus irmãos, quando ele entra no negócio, ele dá a vitória. Ele vai até você faz o possível. Você faz o teu limite. O impossível quem faz é o Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o homem dos milagres. Ele que age em nosso meio. Ele que nos dá a vitória. Por nossas forças não podemos. Vemos que pela força de Simão Pedro era pescador. Ele sabia o horário da maré. Porque para pescar não é só chegar e lançar a rede. Ele tem que saber por onde que lança as redes. Se é contra a vazante, se é a favor da vazante, se é contra... Ele conhecia o vento, ele conhecia a lua, que era para pescar. Ele sabia, ele era um pescador, mas pelas forças dele ele não conseguiu nada. Só conseguiu pescar, só conseguiu obter a vitória quando Jesus Cristo estava no barco. E hoje Jesus Cristo está te chamando. Ele está pedindo a você. Deus Todo-Poderoso, aleluia, chama ele para o seu barco, obedece a voz dele, por mais que esteja no seu limite, ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Vê a humildade de Simão. Nós vemos que ele sabe que Jesus é o mestre, Jesus é o dono da vida, ele é o próprio Deus encarnado em carne humana, ele é Deus. Ele se prostra e diz, não, sou pecador, nós somos pecadores, se fosse por nós seríamos mortos, mas graças a Deus ele veio na terra, morreu e ressuscitou, ele pagou com preço alto as nossas vidas, preço de sangue, aleluia, e hoje nós vivemos pela graça que Deus nos deu. Quando ele morreu na cruz e disse, está consumado, aleluia, glória a Deus, aleluia, e aqui eu me atento, meus irmãos, a palavra foi ministrada, a palavra foi falada. Por mais exaustão, por mais cansaço que você esteja, chame Jesus no teu barco. Obedeça a voz dele. Sofreremos aflições, sim. Mas coloque Jesus no seu barco, obedeça a voz dele. No momento certo ele vai agir. E como foi com Simão Pedro e a pesca maravilhosa, você vai chamar os seus amigos para comemorar a sua vitória. Não sei se é material, emocional, sentimental, familiar, não sei de que forma. O meu Deus, esse Deus o qual eu sirvo, ele age em todos os momentos, em todas as áreas. Ele vai agir no momento certo. E essa palavra que veio ao meu coração, eu deixo para os irmãos. Ouça a voz do Senhor. Ouça, chame ele para o barco, que a pesca será maravilhosa. Aleluia. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.